Imagine só, você passa anos sendo um fantasma na própria casa, enquanto todos ao seu redor brilham como estrelas cadentes, menos você. Pois é exatamente assim que Thelma Wade, aos seus 26 anos, se sentiu durante toda a vida, até aquele jantar de família que mudou tudo. Não foi uma discussão qualquer, não. Foi o estupim de uma revolução silenciosa que ela vinha planejando há anos, enquanto todos a ignoravam. Era um sábado como outro qualquer, com a mesa posta e a tensão no ar, densa o suficiente para cortar com uma faca. Sua mãe, com aquele sorriso doce e falso que só ela dominava, soltou a bomba. Querida, sua irmã precisa do seu quarto para montar o estúdio de lives. Chegou a hora de ceder o espaço. Thelma congelou. Não era só um quarto. Era seu refúgio, o único canto do mundo onde ela podia ser ela mesma, longe dos olhares de desdém e das comparações constantes. Antes que pudesse reagir, seu pai esmurrou a mesa com tanta força que os talheres tremeram. Ou você topa, ou arruma suas coisas e sai dessa casa, rugiu, com os olhos injetados de uma raiva que ela já conhecia bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sua irmã, é claro, se recostou na cadeira com um sorrisinho de vitória, como se já tivesse ganho o jogo antes mesmo de ele começar. Seu irmão mais novo, Ronald, mexeu-se desconfortável na cadeira, evitando encará-la, mais um espectador dessa peça em que ela sempre foi a coadjuvante esquecida. Ela poderia ter explodido. Poderia ter jogado na mesa cada vez que foi preterida, cada elogio que roubaram dela para dar à irmã, cada sonho que pisotearam como se não valessem nada. Mas não. Thelma apenas sorriu. Um sorriso lento, calculado, que fez a mãe franzir o senho e o pai cerrar os dentes. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Achavam que ela era a mesma moça submissa de sempre, que engolia cada humilhação em silêncio. Engano deles. Porque dessa vez ela tinha um plano. E quando esse plano se desdobrasse, seria o mundo delas que viraria de cabeça para baixo. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria? Engoliria o orgulho e cederia mais uma vez? Partiria para o confrontou ou, como Thelma, sorriria com a certeza de que a vingança, ou melhor, a justiça, seria servida friamente no momento certo. Crescer em Richmond não foi fácil para Thelma. Em uma casa modesta de 2 andares, onde os vizinhos sabiam até o cardápio do jantar de todo mundo, ela era a filha invisível. Sua irmã, era a estrela indiscutível. Uma aspirante a influencer que vivia ensaiando poses no espelho, colecionando elogios como se fossem troféus. Seu pai, gerente de uma loja, não media esforços para realizá-la, qualquer capricho, qualquer sonho, virava realidade. Sua mãe, funcionária de banco, complementava o quadro. Vestidos novos para apresentações, aulas de dança, um refletor no quarto para os espetáculos caseiros. Eles a aplaudiam como se ela já fosse uma celebridade, enquanto os olhos brilhavam de orgulho. Já Ronald, o caçula, era o príncipe mimado. Carrinhos de controle remoto, bonecos caríssimos, doces escondidos antes do jantar. Cada risada dele era celebrada como uma obra-prima. Thelma? Bem, Thelma era só Thelma. A filha que não chamava atenção, que não exigia nada, que não merecia nenhum olhar a mais. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto ensaiava coreografias e Ronald brincava com seus brinquedos, Thelma devorava livros. Livros grossos, cheios de números de economia, de estratégias, coisas que para seus pais não passavam de bobagens. Por que você não é mais como sua irmã? Suspirava a mãe, olhando para a pilha de fitas de concurso de O pai era ainda mais direto. Esses números não vão te levar a lugar nenhum. Seu quarto, com as estantes cheias de livros amarrotados e uma escrivaninha minúscula onde guardava seus sonhos, era seu único território. Ali, ela se sentia segura. Ali, ela podia ser ambiciosa sem ser julgada. Mas até isso lhe foi tirado. Aos 13 anos começou a trabalhar nos fins de semana em um mercadinho local, empacotando compras por algumas moedas. Cada centavo era guardado em uma caixa de metal debaixo da cama, sonhando com o dia em que poderia comprar um computador para estudar finanças. Aos 15 já tinha quase $500, dinheiro suado conquistado com esforço. Até que um dia, chegou em casa eufórica falando de um concurso que exigia um vídeo de inscrição caríssimo. A solução? Os pais não pensaram 2 vezes. Invadiram a caixa de Thelma e levaram cada centavo para comprar uma filmadora nova com tripé e tudo para a irmã. É pelo futuro dela, justificou o pai, sem sequer olhá-la nos olhos. É claro, já estava gravando seus giros pela sala, enquanto Thelma ficava parada, com o peito apertado e os sonhos esmagados. Não chorou. Não gritou. Voltou para o quarto, fechou a porta e abriu outro livro. Aquele momento acendeu uma chama nela. Não ia mais pedir migalhas de atenção.
Não ia competir por um amor que nunca seria seu. Ia provar seu valor do jeito dela, no seu tempo. Enquanto Tá corria atrás de holofotes e Ronald era paparicado, Thelma se enterrava nos estudos. Os números se tornaram sua arma, sua fuga, sua rebelião. Tirava notas máximas, ficava até tarde na biblioteca, aprendia coisas que seus professores nem sonhavam ensinar. Seu quarto virou uma fortaleza onde planejava em silêncio como sair da sombra deles. Não com dramalhões, não com brigas, com estratégia. Em um churrasco de família, uma vizinha perguntou o que ela queria ser quando crescesse. Antes que respondesse, a mãe riu. Ah, ela gosta dessas coisas chatas de números. Tá deu uma risadinha, jogando o cabelo para trás, enquanto o pai já mudava de assunto para a última audição da filha favorita. Thelma mordeu o lábio e se afastou. Jurou que um dia eles viriam. E esse dia chegou. Depois do ensino médio, enquanto Tá ainda sonhava com fama, Thelma mergulhou de cabeça no que realmente importava, o poder dos números. Passava noites em claro estudando finanças, fazia cursos online gratuitos, enchia cadernos com anotações sobre investimentos. Sua mesa era um campo de batalha coberto por gráficos, planilhas e livros emprestados da biblioteca. Estou brincando com esses números, dizia a mãe com um tom de pena. O pai era pior. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas ela não ligava. Conseguia bolsas de estudo, aperfeiçoava seus textos até de madrugada e, quando menos esperavam, garantiu uma bolsa integral em uma faculdade local. Trabalhava nos fins de semana em uma pequena empresa de finanças no centro, fazendo serviços burocráticos, mas cada número que analisava, cada cliente que atendia, era um passo mais perto de seu objetivo. Eles achavam que estava perdendo tempo. Ela sabia que estava construindo um império. E tudo isso, sem sair do quarto que eles um dia tentaram lhe tirar, que um simples cômodo com 4 paredes e um teto rachado. Era o lugar onde eu havia transformado silêncios em estratégias, dúvidas em decisões e sonhos em números que não mentiam. Cada centavo que passei por aquelas mãos, dos aposentados que queriam viajar, das donas de casa que sonhavam em abrir um negócio, dos jovens que precisavam sair das dívidas, tinha sido multiplicado ali, entre aquelas paredes que eles agora queriam me tirar. E o mais irônico? Eles não faziam ideia de que, enquanto Tá gastava horas editando vídeos para milhares de seguidores que esqueceriam dela em uma semana, eu havia construído algo que duraria gerações. Respirei fundo, deixando o peso daqueles olhares sobre mim. Minha mãe, com seu sorriso forçado de quem já se considerava vitoriosa. Meu pai, com os braços cruzados, pronto para esmagar qualquer resistência. Tânia, com aquele ar de superioridade de quem acha que o mundo gira em torno de likes. E Ronald? Ronald era a única exceção. Seus dedos tamborilavam na mesa, os olhos fixos no prato, como se estivesse calculando o custo daquilo tudo. Ele sabia. Não dos detalhes, não dos números, mas ele sabia que havia algo mais ali, algo que eles nunca se deram ao trabalho de perguntar. Você tem uma semana, minha mãe cortou o silêncio, como se estivesse fazendo um favor. Até lá, esvazie o quarto. A Tá já tem tudo planejado, luzes, câmera, o espaço vai ficar perfeito para os seguidores. Dessa vez foi meu pai quem complementou com a voz grossa de quem não está acostumado a ser desafiado. E se precisar de ajuda para arrumar suas coisas, a gente chama os homens. Não queremos bagunça. Eles falavam como se estivessem negociando com uma criança, não com a mulher que nos últimos 3 anos havia movido mais dinheiro do que eles juntaram em uma vida inteira. Mas eu não ia discutir, não ia implorar, não ia justificar. Coloquei o guardanapo sobre o prato com calma, como se estivéssemos falando do tempo. Depois levantei os olhos, um por um, como se estivesse memorizando aquele momento. Minha mãe engoliu em seco. Meu pai franziu a testa, confuso com a falta de reação. Tânia abriu a boca para soltar mais uma provocação, mas fechei os olhos por um segundo, saboreando o silêncio antes da tempestade. Sabem, falei a voz baixa, mas firme o suficiente para fazer o talher de Ronald tilintar contra o prato, eu até entendo. Eles trocaram olhares, como se esperassem um desabafo, lágrimas, um pedido de desculpas. Em vez disso, sorri. Não o sorriso tímido de quem pede permissão, mas o sorriso de quem já sabe o final da história. Vocês sempre acharam que eu estava perdendo tempo. Que meus números, meus planos, minhas noites em claro não valiam nada. Uma pausa. E de certo modo vocês tinham razão. Tá, não resistiu. Claro que a gente tinha razão. Você passa o dia todo trancada naquele quarto fazendo o que mesmo? Contas de supermercado? Ignorei-a. Meus olhos estavam fixos nos meus pais, que agora pareciam desconfortavelmente atentos. Vocês tinham razão, repeti, porque eu não estava só fazendo contas. Eu estava construindo um legado.
Enquanto vocês apostavam tudo na fama de 15 minutos da Tânia, enquanto achavam que o Ronald seria o próximo astro do futebol só porque chuta uma bola, eu estava criando algo que nem o tempo nem as tendências vão apagar. Meu pai abriu a boca, mas fechei a mão em um gesto sutil, como quem diz, espera. Ele fechou, engolindo as palavras. Esse quarto, apontei para o teto, como se pudesse ver através das vigas, é onde nasceu uma empresa que fatura mais em um mês do que esta casa vale em uma década. É onde eu aprendi que sucesso não se mede em seguidores, mas em vidas transformadas. Em sonhos que deixam de ser só sonhos. Tá soltou uma risada incrédula. Por favor, você acha que a gente vai acreditar nessa lorota? Se você fosse tão rica, não estaria morando aqui comendo nossa comida, usando nossa luz? Eu escolhi estar aqui, cortei, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que a fez calar. Porque ao contrário de vocês, eu não preciso de palcos para provar meu valor. Não preciso de holofotes para saber que sou boa no que faço. E principalmente aqui deixei o silêncio fazer seu trabalho, porque eu gosto de lembrá-los, todo dia, que subestimaram a filha errada. O ar na sala ficou denso. Minha mãe segurou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Meu pai parecia prestes a explodir, mas algo em meu olhar o fez hesitar. Ronald, pela primeira vez, olhou para mim com algo que não era indiferença. Era quase admiração. Então continuei, pegando meu copo de água e tomando um gole, como se estivéssemos em uma reunião de negócios. Se vocês realmente querem esse quarto, ele é de vocês. Tá, não pôde se conter. Ah, sabia que você ia, mas interrompi com um sorriso que não chegava aos olhos. Vai custar. Silêncio. O quê? Minha mãe perguntou, a voz trêmula. Esse quarto, apontei novamente, é a sede da minha empresa. E como qualquer imóvel comercial tem um valor alto. Meu pai riu, um som seco, sem humor. Você está brincando, né? Não tem nada ali que preste. E tem sim, respondi, tranquila. Tem um negócio avaliado em 8 dígitos. Tem contratos, propriedades intelectuais, uma base de clientes que confia em mim há anos. Tem, acima de tudo, provas de que eu não sou a fracassada que vocês pintaram. E provas? Tá, zombou. Mostra então. Abri a pasta que estava ao meu lado na cadeira, a mesma que eles sempre ignoravam. Achando que eram só papeladas, puxei um envelope grosso, deslizei pela mesa até parar na frente do meu pai. Aqui está. O extrato da minha conta corporativa dos últimos 3 meses. Os contratos de consultoria com as 5 maiores empresas de Richmond. E coloquei outro papel em cima e a escritura de um prédio comercial no centro, comprado à vista semana passada. O endereço? E sorri. Fica a 2 quadras daqui. Engraçado como o dinheiro circula, não é? Ninguém tocou nos papéis. Minha mãe parecia prestes a desmaiar. Meu pai, pela primeira vez na vida, estava sem palavras. Tá, olhava para os documentos como se fossem uma bomba prestes a explodir. Então, cruzei os braços. Se vocês ainda quiserem o quarto, tudo bem. Mas vão ter que comprar. Pelo valor de mercado. E acreditem, inclinei-me levemente para frente, eu sou o mercado. O silêncio que se seguiu foi o som mais doce que já ouvi. Up na minha porta, as mãos enfiadas nos bolsos, o olhar baixo como se estivesse lutando contra a própria sombra. Não bateu. Não falou alto. Só ficou ali parado até que eu abri a porta e o encarei com uma sobrancelha levantada. Oi, ele murmurou, chutando uma pedrinha imaginária no chão. Oi, respondi cruzando os braços. Algo que você queira? Ou só veio admirar a pintura? Ele engoliu em seco. Ronald nunca tinha vindo até mim por vontade própria. Sempre foi o menino mimado, o que recebia tudo sem pedir, o que nunca precisou suar por nada. Até agora. Começou a voz trêmula. Eu vi o que aconteceu com a Tá. E com os pais. E eu não quero acabar assim. Aquilo me pegou de surpresa. Não pela confissão, mas pela honestidade crua dela. Não havia desculpas. Não havia justificativas. Só um garoto de 20 e poucos anos olhando para o abismo que sua família tinha cavado e percebendo pela primeira vez que ele poderia ser o próximo a cair. Disse, afastando-me para deixá-lo passar. Ele hesitou como se não soubesse se aquilo era um convite ou uma armadilha. Mas entrou. E quando cruzou a soleira da minha casa, algo mudou. Não foi um momento grandioso, não houve lágrimas nem discursos. Foi só um garoto sentando no meu sofá, olhando para as paredes que eu tinha pintado, para os móveis que eu tinha escolhido, e entendendo, sem que eu precisasse dizer, que tudo aquilo era fruto de algo que ele nunca tinha levado a sério. Trabalho. Como você fez? Perguntou finalmente, os dedos brincando com a borda de um cobertor que deixei jogado no braço do sofá. Trabalhando, respondi seca.
Enquanto vocês riam das minhas planilhas, enquanto achavam que eu estava só brincando de adulta, eu estava construindo algo. E quando vocês me empurraram contra a parede, eu usei essa parede como degrau. Ele baixou a cabeça. Não por vergonha, mas por algo pior, reconhecimento. Eu não sei fazer nada disso, admitiu. Claro que não sabe, concordou. Porque ninguém nunca te ensinou. Você foi criado para acreditar que o mundo te devia algo. Mas aqui está a verdade, Ronald, o mundo não deve nada a ninguém. Você quer algo? Vai ter que suar por isso. E quando cair, vai ter que se levantar sozinho. Ele me olhou e pela primeira vez vi algo além do menino mimado. Vi um homem embrionário, assustado, mas disposto a tentar. Me ensina, pediu. Eu poderia ter dito não. Poderia ter fechado a porta na cara dele, deixado que aprendesse da maneira mais dura. Mas olhei para aquele rosto, tão parecido com o meu, tão cheio de potencial desperdiçado, e me lembrei de todas as vezes que eu tinha sido ignorada, menosprezada, tratada como se não valesse o esforço. Tudo bem, disse, pegando um bloco de notas da mesa. Mas você vai seguir minhas regras. E a primeira é, aqui você não é meu irmão. Você é meu aluno. E se não levar a sério, a porta está ali. Ele assentiu, os olhos brilhando com algo que não era esperança, era determinação. E pela primeira vez em anos, senti que talvez, só talvez, algo bom pudesse sair daquele caos que era a minha família. Mas eu não ia apostar nisso. Só ia trabalhar. Porque no final das contas, era a única coisa que realmente importava. Até que um dia ele apareceu na minha porta, o sorriso arrogante sumido, os olhos baixos. Desculpa, disse a voz rouca, quase quebrando. Nunca percebi o quão injusto a gente foi com você. Confessou que só enxergou a verdade quando viu a casa da família sendo vendida, a carreira da Tônia em frangalhos e eu, do outro lado da rua, de pé firme. O privilégio que sempre teve, as roupas de grife, as festas sem fim, o dinheiro jogado fora, agora lhe pesava como chumbo. Vou me matar nos estudos, declarou, o olhar finalmente sério. Engenharia. Quero construir algo de verdade. Não o perdoei na hora, mas respeitei a mudança. Ele saiu, os ombros erguidos como se, pela primeira vez, estivesse pronto para carregar o próprio peso. Todas as manhãs eu saía para a varanda com meu café, olhava para a casa dos meus pais e acenava, um gesto irônico, um lembrete silencioso de cada vez que me ignoraram. Mesmo depois que se mudaram, mantive o ritual. Às vezes via a Tônia visitá-los no apartamento minúsculo onde agora viviam, a cabeça baixa sem o brilho de outrora. Eles ligavam, deixavam recados falando em recomeçar ou família unida, mas eu sabia, o interesse deles era proporcional ao meu saldo bancário. Não fui cruel. Atendia, mantinha a educação, mas não era mais o cofre deles. Fizeram suas escolhas. Agora colhiam os frutos. Enquanto isso eu me estabelecia na minha nova vida. Phyllis apareceu para me ajudar a organizar uma festa de inauguração da casa, não para me consolar, mas para ajustar os detalhes, escolher as decorações, listar os convidados. Enchemos o espaço com risadas e música, clientes, vizinhos, alguns colegas de faculdade que ainda se lembravam de mim. Ela brincava com meu gosto por vinhos caros enquanto arrumava uma bandeja de petiscos. Você tá vivendo o sonho, Thelma disse sorrindo, e pela primeira vez acreditei nela. Aquela noite não era só pela casa. Era por tudo que eu havia conquistado sem pedir permissão. De longe, observei minha família se desmontar. A Tônia arrumou um emprego em um shopping, os dias de influencer viraram memória, a arrogância substituída por uma resignação quieta. Meus pais se adaptaram à vida modesta, as vozes carregadas de amargura quando mencionavam meu nome. Estamos tão orgulhosos de você, dizia minha mãe, o sorriso forçado. Meu pai assentia, como se aquelas palavras não soassem vazias. Agradecia, encurtava a conversa e os despachava. Eles não mereciam reescrever a história só porque finalmente eu tinha algo a oferecer. O Ronald foi o único que mudou de verdade. Mandava mensagens sobre as aulas, pequenas vitórias, uma prova de matemática aprovada, um emprego de meio período. Tô tentando ser melhor, escreveu uma vez. E eu acreditei. Não era perfeito, mas estava se esforçando. Mais do que eu podia dizer dos outros. Respondia com palavras de incentivo mantendo a porta entreaberta, mas não o suficiente para que entrassem sem merecer. Da minha varanda eu olhava para a antiga casa da família, agora com outra família dentro, e sentia uma estranha mistura de paz e determinação. Não era culpa minha que tivessem caído. Era consequência das escolhas deles. E eu, ainda estava construindo. Richmond se tornou meu território, livre das sombras do que esperavam de mim. Ajudei o Ronald com a matrícula da faculdade depois que provou que a mudança era séria.
Ele me mandava atualizações grato, e ver seu progresso me enchia de um orgulho que meus pais nunca me deram. Mas com a Tônia, meu pai e minha mãe, tracei uma linha intransponível. As ligações ficaram sem resposta. As tentativas de reconciliação, ignoradas. Não estava ali para consertar os erros deles ou alimentar arrependimentos tardios. Me ignoraram por anos. Agora, eu seguia em frente sem eles. No último fim de semana, recebi filhos e meus amigos para celebrar. A sala vibrava com conversas, a cozinha cheia do cheiro de comida caseira e risadas. Phyllis, sempre o centro das atenções, ergueu seu copo. A Thelma, que construiu isso do zero. Os aplausos ecoaram, um contraste gritante com o silêncio que minha família sempre me ofereceu. Dançamos, contamos histórias, planejamos o futuro. Aquela casa já não era só tijolos e cimento. Era prova de que eu não precisava deles para ser alguém. Aprendi que minha maior força sempre foi me bastar. O favoritismo deles pela Tônia os levou à ruína financeira, social, moral. Uma lição cruel sobre o preço da cegueira. Minha autoestima não depende do aplauso deles. Vem do que construí, das vidas que toquei, do lar que ergui. Você não precisa da validação de uma família para brilhar. Precisa da sua própria coragem. Se você já se sentiu invisível, subestimado, espero que essa história te lembre. Seu valor não é definido por quem escolheu não enxergá-lo. Continue. Persista. Sua história merece ser contada, assim como a minha.